Começar. Então, nessa ação penal 503-52-63, depoimento do senhor Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. Senhor Hilberto, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Além disso, é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. Tanto na condição de testemunha como na condição de colaborador, o senhor tem um compromisso com em dizer a verdade perante a Justiça. Perfeito. Se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder por um crime, por essa falsidade, o senhor perde o seu acordo. Certo? Perfeitamente. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Hilberto. Boa tarde. O senhor foi funcionário do Grupo Odebrecht. Foi. 40 anos. E quando que o senhor ingressou, seu Hilberto? 1975. O senhor trabalhou na área financeira do Grupo Odebrecht? Em várias áreas financeiras. De várias empresas do grupo. Eu entrei inicialmente estagiário em 75 na área financeira da Fengel, que é uma empresa da fundação, era uma empresa de fundação da Odebrecht. Depois eu fui para a área financeira da construtora, mas de um departamento de estradas, também na área financeira. Depois eu fui transferido para uma trading company, que foi comprada pelo grupo, a Multitrade, também na área financeira. Seguindo a minha vida de 40 anos, eu fui para vários departamentos, sempre na área financeira. Em 88 eu fui para Portugal. Então, só uma questão. Podemos ir da parte lá do Certo. Departamento de Operações? Em 2006 eu fui convidado por Marcelo e assumi a área de operações estruturadas. Qual que era o objetivo dessa área de operações estruturadas? Efetuar pagamentos não contabilizados, Certo. Era solicitados e aprovados por quem de direito. Quem eram as pessoas que solicitavam e aprovavam esses pagamentos não contabilizados? Até 2009, Marcelo. Aí em diante ele delegou também para os 6 LEs, líderes empresariais. Benedito Júnior, Mameri, Henrique Valadares, Paul Tite, Márcio Farias. Eram 6, falta um. Bom, falta um. Aí Fernando Reis. Certo. O senhor pode explicar de maneira objetiva como que era o funcionamento desse setor de operações estruturadas? Sim, senhora. Eles faziam as solicitações, porque na realidade quem pedia esses pagamentos não eram esses líderes, eram os subordinados deles que estavam nas obras, nos contratos. Então eles tinham que fazer um pagamento para um fiscal, para um gerente do órgão, e aí solicitava a aprovação pelo líder deles. Com esta aprovação, eles procuravam o senhor Ubiraci Chaves, Isaías Ubiraci Chaves, e solicitavam que fosse feita a requisição desse pagamento. O senhor Isaías fazia a requisição e direcionava essa requisição para a nossa área. Era o senhor mesmo que recebia essas requisições? Não, isso vinha por dentro do sistema, era automático, vinha dentro do sistema. Se fossem pagamentos no Brasil, caíam sobre a gestão de Maria Lúcia Tavares. Se fossem pagamentos em depósitos em contas de bancos no exterior, caía na mão de Ângela Palmeira. Mas isso era automático, entendeu? Quais eram os sistemas, seu Hilberto, que existiam para esse controle desse setor? Senhora? Qual era o nome do sistema que existia? MyWebDB. Em que consistia esse sistema? Ele tinha o cadastro dos codinomes de todas as pessoas, tinha as programações de requisições que eram feitas pelo senhor Ubiraci e tinha a sistemática de pagamento, do contas a pagar, que já era dentro da área de operações. Certo. Aí era definido o local, o dia, o valor, o codinome da pessoa que iria receber o dinheiro e quem iria, através de quem seria feito o pagamento. Porque nós nunca fazíamos pagamentos diretos. Usávamos prepostos, ou doleiros ou prestadores de serviço. Certo.
Quem eram, na época que o senhor coordenou esse setor? De 2006 a 2014. Quem eram os funcionários que estavam nesse setor com o senhor? Os meus dois braços direitos eram Fernando Miliati, que era meu tesoureiro, responsável pela parte toda financeira, e Luiz Eduardo, que ajudava na montagem de grandes operações para fazer pagamentos vultosos. Certo. O Fernando Migliatti, então, era uma espécie de tesoureiro. Ele era o financeiro da área. E tinha mais duas pessoas que trabalhavam com o Fernando. Como eu já falei, a Lúcia, Maria Lúcia e a Ângela Palmeira. Elas duas eram as contas a pagar. Eram as pessoas que realmente operacionavam. O senhor relatou aqui a parte esse setor de operações estruturadas, então, fazia parte da distribuição da propina. Perfeitamente, da distribuição. O senhor sabe como que se dava a geração da propina? Não dinheiro? era da minha área. Não era isso, né? As áreas eram bem estanques, a geração, a requisição e a distribuição. O senhor Isaías Ubiraci, que eu citei, ele era da área de requisição, também não era subordinado da área. E a área de geração era feita por uma outra pessoa. O nome dele era Marcos Grilo, que era quem providenciava, fazia a geração. Ele gerava e colocava à disposição. Quando chegavam as requisições no setor de operações estruturadas, então já havia essa disponibilidade do recurso. Tinha que haver. Existia uma programação prevista para que a gente tivesse o recurso para poder fazer o pagamento. Senão... Correto. O senhor disse que nos pagamentos em reais no Brasil eram organizados pela senhora Maria Lúcia. Ela se identificava, ela se relacionava com os distribuidores e passava a solicitação para ser feito o pagamento. Fernando disponibilizava os recursos para que essas pessoas tivessem disponibilidade para fazer o pagamento. Como que era gerado, como que esse dinheiro em espécie era gerado? O senhor mencionou alguns doleiros, exato? Não, geração era anterior. Não, o dinheiro em espécie para ser entregue no Brasil. Essa geração gerava dinheiro em espécie. E esse dinheiro em espécie era colocado na mão das pessoas que iriam efetuar os pagamentos. E quem eram as pessoas que iriam efetuar os pagamentos? Bom, tínhamos várias pessoas. Tinha o Vinícius, tinha o Álvaro José Novis, tinha... Basicamente esses dois eram que faziam 80%, 90% do volume. Certo. O seu Álvaro Novis, ele fazia essa entrega de pagamentos em que região do país, o senhor sabe? São Paulo e Rio, principalmente. Ele possuía acesso aos sistemas, algum sistema interno da empresa? Não, ele não era funcionário da empresa. Ele definia onde queria que fosse entregue o dinheiro, era numa transportadora, eu não posso lhe dizer qual, eu não sei qual era, a gente disponibilizava lá o dinheiro, esse dinheiro caía na transportadora, na conta dele, da empresa dele, e dali ele tirava os recursos já em caixa e efetuava os pagamentos. Efetuava a entrega, na realidade, né? Certo. Existia uma espécie de conta com essas pessoas que faziam a entrega? Existia uma conta, a gente disponibilizava, sei lá, 5 milhões de reais e solicitava pagamento semanal e toda semana ele prestava conta de quanto ele gastou, quanto ele tinha de saldo. Essas contas tinham algum nome, seu Gilberto? Tinham. Dos pagamentos que eram efetuados em São Paulo era Paulistinha. Dos pagamentos que eram efetuados no Rio era Carioquinha. Tanto a conta Paulistinha quanto a conta Carioquinha eram relativas ao senhor Álvaro Novis. As duas eram que tinham o codinome de Carioca. Nós, quando nos referíamos a ele, ele era o Carioca. O senhor falou que a senhora Maria Lúcia, ela organizava esse esquema das requisições para providenciar as entregas do dinheiro. Não, ela recebia as requisições de Ubiraci, entrava em contato com os prestadores de serviço que fariam as entregas e passava a solicitação para eles. A requisição se transformava numa ordem de pagamento. Essas ordens de pagamento eram encaminhadas para essas pessoas, com o endereço de entrega, codinome da pessoa, a senha. Tinha todo um processo. Eu vou mostrar aqui para o senhor um documento que está nos autos, encartado no evento 1, anexo 36,
o senhor verificar se esse é um exemplo de documento que tramitava nesse setor, como requisição. Eu já conheço esse documento. Eu vou lhe mostrar ainda, tá? Mas só para localizar aqui os demais, são aquelas requisições que se encontram nos autos, em cima fazer requisição, prestador Paulistinha, e com isso eu vou mostrar aqui. Eu vi no alto. Aqui tem o codinome, no caso aqui era o Cobra, a obra que seria debitada, agroindustrial, o local que seria feito o pagamento, São Paulo, aqui embaixo tinha o valor, a senha, Oceano, aqui tinha todos os dados. Com isso, ela passava isso para... Quem foi que fez essa? Foi o Paulistinha. Paulistinha. Ela passava para o Álvaro pedindo para ser pagamento de São Paulo. Essa aqui idêntico, só que a senha já tinha sido mudada e a outra também idêntica. Só tinha mudado a senha, tinha que mudar mesmo, porque cada pagamento tinha uma senha. Quem definia a senha, Isaías Biraci. Certo. Consta aqui que o solicitante foi Fernando Reis. Fernando Reis era um dos líderes empresariais. Ele, solicitante, ele podia solicitar, porque ele tinha autorização para isso. Correto. Quando havia essa solicitação dos pagamentos, esses valores, o senhor tinha conhecimento dos motivos pelos quais havia esse pagamento? Não. Não era para eu saber o motivo, não era para eu saber quem era a pessoa, eu não sei quem era o Cobra. Eu não sei. Tinham mais de 500 codinomes, eu não sei de quem era. Eu sabia. Os codinomes eu tinha todos registrados no sistema. Lá no MyWebDB tinha todos os codinomes e cada codinome ligado a um projeto. Porque isso aí era debitado à obra, gerencialmente, né? Nesse caso aqui, então, saiu da Odebrecht Agroindustrial, é isso? Foi debitado à Odebrecht Agroindustrial. Uhum. Correto. O Fernando Reis, no caso, ele era líder empresarial referente a... Da Odebrecht Agro... Não era agroindustrial, era... Ambiental. Da ambiental, exatamente. Estou satisfeito, Excelência, sem mais perguntas. Certo. A ciência de acusação tem indagações? Seguindo a ordem da denúncia, a defesa de Marcelo Baio Odebrecht tem indagações? A defesa de Fernando Aires tem indagações? A defesa de Aldemir Bendini tem indagações? Tenho, Excelência. Boa tarde, senhor. Hilberto, com H. Eu vi agora, eu fui olhar. Gilberto, eu tenho uma indagação, apenas uma, para o senhor. O senhor informou, respondendo à indagação da ilustre procuradora, que trabalhou nesse setor de operações estruturadas de 2006, mas eu não ouvi até quando? 2014. Até 2014. Só isso, Excelência, obrigado. Perfeito. Esses pagamentos, inclusive, Pois não. eu já tinha saído, que foram efetuados em Perfeitamente. 2015. Perfeito. Essa indagação já está feita e respondida. Certo. A defesa de André Gustavo e de Antônio Carlos tem indagações? Perdão, então. Então a defesa de André Gustavo tem perguntas? A defesa de Antônio Carlos tem perguntas? A defesa de Álvaro José tem perguntas? Alguns esclarecimentos do juiz aqui muito rapidamente. Eu não sei se ficou claro para mim. Esses pagamentos que eram, esses recursos em espécie que eram utilizados para fazer esse pagamento aqui no Brasil, esses recursos, eles tinham alguma ligação com movimentações financeiras do exterior? Elas eram... A geração, seu juiz, ela era gerada em moeda estrangeira. Uhum. Eram operações feitas sempre no exterior e gerava caixa 2 no exterior. Certo. Esse caixa 2 ficava disponível em várias offshores. Tá. Quando nós precisávamos de reais, a gente usava esses recursos para comprar reais. Entendi. Então, um pagamento em espécie aqui em real correspondia a uma transferência em dólar lá no exterior? Por exemplo, o doleiro? Ou não? Não era assim, fechado, individual. Eu tinha uma programação, um exemplo, que eu ia gastar nos próximos 30 dias 15 milhões de reais. Sim. Eu comprava 15 milhões de reais e deixava disponível aqui no Brasil. Comprava de doleiro? De doleiro, prestadores de serviço, Tá. de...
E esse de valor, Taipava. esse correspondente era repassado no exterior a essas pessoas que Esse disponibilizavam os correspondente, reais? para fechar a operação de cabo, era passado para a conta que eles davam no exterior. Mas não era um pagamento, uma transferência, entendeu? Eu Certo. fazia um caixa. Entendi. E qual que era o lucro do, por exemplo, do senhor Álvaro? Ele tinha uma comissão para cada recurso que passava na conta dele. E isso era em base num percentual? Um percentual. Quanto que era, o senhor se recorda? Eu acredito que, se eu não me engano, 2%. 2%. O senhor mencionou que o senhor saiu desse setor de operações estruturadas em 2014, isso? Finalzinho de 2014. E quem substituiu o senhor nesse trabalho? Era para ser fechada a área. É. Mas enquanto não foi fechado, Fernando Migliati continuou gerindo o caixa. Uhum. Vamos pagar. Sobre essas operações, segundo aqui o Ministério Público, de pagamento ao senhor Aldemir Bendini, ao senhor André Gustavo, ao Eu senhor já Antônio tava fora. Carlos, o senhor não participou? Não, já era aqui, já foi 2015, né? Certo. E o senhor conhecia essas pessoas? Não. Não? Tá bom. Então pode interromper a gravação.